E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast O Brasil Me Tira do Série. Eu tô aqui com a Ju Souza. Oi, gente, como vão? E também com o Stefano. Oi, gente. E eu sou o Gustavo. E a gente tá aqui com mais uma série hoje, que chama Onde Está Meu Coração. Antes de qualquer coisa, a gente precisa avisar que esse episódio obviamente vai ter spoiler, porque a gente vai falar sobre a série, a gente vai falar sobre os episódios, sobre a trama, várias coisas, então a gente vai ter que falar sobre spoiler. E hoje, nesse episódio do podcast, a gente vai falar sobre mais uma série, dessa vez uma série da Globoplay, chamada Onde Está Meu Coração. Ela estreou esse ano, em maio, teve seu primeiro episódio exibido na Globo, no Tela Quente, e no dia seguinte todos eles já estavam disponíveis no Globoplay. Os autores da série são o Jorge Moura e o Sérgio Goldenberg. A direção artística ficou pela Luísa Lima, a direção de Noah Bressani, o roteiro também do Jorge Moura e do Sérgio Goldenberg com a Laura Rissin e o Matheus Souza. E no elenco a gente tem a Letícia Colim, o Daniel de Oliveira, Camila Márdila, Bárbara Collen, Mariana Lima, Fábio Assunção e vários outros atores também. Então, Ju, fala um pouquinho pra gente da sinopse da série. Bom, então, a série conta a história da Amanda, que enfrenta sua própria guerra particular diante da relação íntima e destrutiva com as drogas, de uma pressão familiar constante e da fragilidade de seu casamento com Miguel. Bom, ela basicamente é uma médica que acaba entrando pro mundo das drogas, entre aspas, começa experimentando, né, mas acaba se viciando e isso gera enormes problemas, não só pra ela, mas pra aquela família, né? Pra todos aqueles que a cercam. E por que do título Onde Está Meu Coração? A gente fez umas teorias e uma delas é que no primeiro episódio Amanda faz uma massagem cardíaca em uma paciente e isso meio que começa a desencadear o problema dela ali pra gente, tá vendo? E também tem a questão da família ser o coração dela, que ajuda ela em vários momentos. E o título da série não é uma pergunta, né? Por mais que possa parecer que seja Onde Está Meu Coração, ele não tem um ponto de interrogação, então deixa em aberto, né? Sim. Pode ser uma pergunta, tipo, né? Dela tentando saber onde está o coração dela, por causa de todos os problemas que ela tá passando, ou ela tendo certeza do lugar que está o coração, né? Exatamente, como se ela dissesse, na família é onde está meu coração, sabe? Isso. A gente pode falar um pouquinho da trilha sonora, né? Sim. Teve alguém aqui que ficou meio incomodada com as músicas, né, Juliana? Eu vou ter que abrir meu coração aqui nesse momento, porque jamais esconderia qualquer coisa da nossa audiência, mas onde está o meu coração, né? Meu coração está aqui aberto. Não, eu fiquei um pouco incomodada porque algumas músicas, a maioria das músicas se repetiram durante o tempo inteiro, só que teve algumas músicas em especial que tocaram mais que outras. Teve uma que eu obviamente esqueci o nome agora. Aqui, achei. Qual é o nome, Stefano? Hope There's Someone. Obrigada. Então, e essa música, toda vez que ela tocava, ela atrapalhava um pouco a minha experiência, porque eu tava lá na imersão, aí começava a música, ai, saco. Lá vem essa música de novo. Ai, mais uma vez. Ah, não, de novo não, chega. Adivinhem qual foi a segunda música, assim, que eu mais procurei saber qual era. Pois é, essa mesma. E a primeira foi a música tema, né? A música de encerramento, abertura, não sei dizer. Que Encerramento. Gente, a gente não conseguiu encontrar a versão que toca na série. A gente simplesmente não sabe. A música mora na filosofia, só que a gente não sabe qual é a versão. Quem tá cantando na versão dos episódios, porque não tem na internet. Eu acho que é a Letícia Colim. Eu acho que não, porque a voz da Letícia Colim é bem mais grave do que a voz da série, né, da versão da série. Eu acho que pode sim ser uma música que foi uma versão que foi feita só pra série. Pode ter sido, sei lá, até alguém do elenco, sim, que a gente não ficou sabendo, mas eu não achei em lugar nenhum. E eu fiquei muito triste, porque aquela versão é muito bonita. Me lembrou uma coisa meio Letrux, assim, esse tipo de artista, mas não tem. Se alguém souber, inclusive, pode mandar na DM. Por favor. Nota da editora.
A música não havia saído na época da gravação do episódio. Sim, o Stefano estava certo, é a Letícia Colin. A música já está disponível nas plataformas digitais. Sigamos. Mas falando um pouquinho mais da trilha sonora, uma coisa que a gente notou também é sobre as músicas, que geralmente tem um momento lá que a música tá tocando, empolgado, e do nada ela para. Abruptamente, ela para. E é sempre quando tem alguma ação. Eu acho que a gente notou foi quando uma taça quebra. Assim que a taça quebra, a música para. Eles usam bastante esse recurso. Ou quando alguém acende a luz, a música para. Ou no momento que também... foi bem... Tudo bom? Que... Eu não achei que você tinha parado. Ah, não. E no momento... Que eu acho até que é o que a Ju vai falar. Que é um dos momentos mais importantes da série, talvez. Que é quando a mãe dela abre a caixinha que tem as pedras de crack dentro. Uhum. A música para. Inclusive, foi a primeira vez que isso aconteceu. Pelo menos a primeira vez que eu notei. Eu também. E eu vi acontecer essas outras vezes. Então é um recurso que eles usam bastante. Pode falar, Júlio. Era exatamente isso que eu ia falar, Matheus. Então tá bom. Porque foi um recurso que eles usaram muito. Então, eu achei legal. Eu gosto quando acontece isso, sabe? Que não é só uma música que tá ali porque tem que ter uma música, sabe? Ela tem uma ligação com o que tá acontecendo na tela, sabe? Eles usam isso bastante, várias vezes. Eles usam trecho, os personagens falando... como se fala? Me ajuda aí, galera. Que eu esqueci a palavra. O quê? Caraca. Falando, declamando. Não era essa palavra, mas tudo bem. Declamando trechos da música. Às vezes eles estão cantando. Recitando. Isso. E às vezes eles também estão cantando a música junto e vai tendo... Às vezes a música para e eles cantam. Às vezes eles começam a cantar e a música continua, né? Sim. A trilha mesmo da série. Uhum. Eles fazem bastante joguinho, assim, com a música e com os personagens. Eu acho bem legal. Nossa, total. Isso... Sempre que isso acontecia, eu ficava toda arrepiada. Pra mim, um dos pontos altos da série. Eu gostei muito, muito mesmo. Eu não reparei, né? Mas... Uma pena. E pra citar uma música, pra introduzir nosso próximo tópico, agora vai começar o combate Kika-Kika Bate-Bate. Porque assim, esse próximo tema... Quê? Vai começar o combate. Vai começar o combate. Vai começar o combate, porque o próximo tema polêmico. Ele é polêmico, porque enquanto a gente tava montando o roteiro, a gente já viu que essa parte a gente talvez não concorde 100%. A gente não falou muito pra não gastar. Vamos falar agora. Que é Onde Está Meu Coração? Parece uma novela ou não? Ju, primeiros argumentos. Então, pra embasar o meu argumento, eu até vou pegar emprestado as palavras da colunista Amanda Capuano da Veja, da seção de cultura da Veja, porque a resenha dela foi, assim, ela traduziu perfeitamente o que eu tinha pensado, mas eu não conseguia colocar em palavras. Que, assim, resumidamente, acabou tendo muita informação, muitas subtramas que não acrescentavam em nada, ou pelo menos que não faziam tanta diferença assim pra vida da Amanda, né? Pro problema dela enquanto dependente química. E aí tem até um trecho que eu vou ler letra por letra, porque assim, é perfeito. O principal desafio é contar a história de personagens secundários de maneira aprofundada, ao mesmo tempo em que se dá o devido foco à protagonista. E é justamente aí que a produção falha. Amanda se torna apenas mais uma peça em um mar de excessos melodramáticos. E assim, eu senti muito isso em alguns momentos, sabe? Eu não lembro se é agora que a gente vai falar... Não, a gente não vai falar disso agora. Então, não vou deixa pra depois. Adiantar. Vou deixar pra depois, mas assim, tem algumas subtramas específicas que eu fiquei, cara, não precisa... Sabe, não precisa. E é uma coisa que a gente percebe na linguagem seriada, né? Que é bem diferente da questão mais folhetinesca da novela, né? E acaba que, assim, a novela tende a ter muito mais informações, justamente porque ela tem que preencher né, o horário da grade, preencher por vários meses, então você tem bastante tempo pra esmiuçar algumas tramas. Às vezes você até tem que dar uma enchida de linguiça, mas, enfim, o ponto é, abriu tanta perninha, sabe, tanta subhistorinha, que eles acabaram não tendo tanto tempo, assim, de resolver, de detalhar, e ficou
uma coisa meio incompleta, sabe? Muitas vezes até eram boas ideias, só que talvez eles não tenham tido tempo suficiente pra, em 10 episódios, resolver tudo de maneira satisfatória. Então tá, vai, Gustavo, sua vez. Então, é que por esse lado, assim, que a Ju tava falando, não foi nem algo, eu entendo, mas não foi nem algo que me chamou muita atenção, assim, sabe? O lado de novela que eu senti, talvez tenha sido uma coisa um pouco mais visual do que da história e tal, apesar de que eu entendo o que a Ju tá falando, até concordo também. Mas a questão de visual, não sei, eu senti que ela se aproximava muito... E não é uma coisa ruim que eu tô falando, não, tá? É só talvez uma questão de decisão, mas assim, se aproximava muito com o estilo Globo de fazer produções. Novamente, isso não é uma coisa ruim. Mas, sei lá... É da Globo, não é mesmo? Exatamente. Então, assim, mas uma coisa que, sei lá, me lembrava um pouco novela, ou talvez algumas outras produções que a Globo já fez. Senti um pouco de falta de cores, assim, talvez. Sentia que era tudo muito branco, tudo muito claro, assim. Eu não sei, como eu disse, né? Foi uma decisão. E tudo bem, não é uma coisa ruim. Eu senti falta, e isso me fez lembrar um pouco novelas mais antigas, que não trabalhavam tanto assim a fotografia, porque hoje em dia a fotografia das novelas, principalmente das 9, melhorou muito, depois de Avenida Brasil, né, principalmente. Sim, foi a precursora. Vide Velho Chico, vide Amor de Mãe. Uhum. Nossa, Velho Chico era maravilhosa. Então eu senti um pouco isso. Eu acho que, até a gente conversando, o Step citou isso, de, São Paulo é uma cidade mais cinza, assim. Não, mas... fui eu. Foi a Ju? Então. Uhum. Que é uma cidade mais cinza. Tudo bem, mas eu acho que eles podiam ter trabalhado um pouco mais a cor. Até nos momentos que a Amanda tava usando droga, podiam tentar dar um contraponto. Eles faziam isso, eles fizeram isso, na verdade, só quando ela tava especificamente em um lugar, que era lá um apartamento meio que Cracolândia, não sei assim como explicar, mas é um lugar onde ela ia pra usar drogas. Mas ela usava drogas. Boca de fumo? Drogas. Não, em alguns outros lugares... Não sei o nome que seria certo, mas era um lugar onde vendia droga. E ela, quando ela tava usando lá, tinha umas cores meio vermelhas, assim, umas luzes e tal. Mas em outros momentos eu sentia que era tudo muito claro. Até quando era de noite era claro, sabe? Talvez no apartamento podia ter tido um pouco mais... No apartamento dela, no apartamento dos pais, mudado um pouco a iluminação. Eu não sei como eles trabalharam isso, mas foi uma coisa que eu senti vendo. E isso me lembrou novela. Então... Esse é meu argumento de que, nesse sentido, eu acho que pareceu novela. Mas não é uma coisa ruim. Só pareceu. Agora, minha vez, né? Que... Sim. Uhum. Gente, eu não concordo. Agora o defensor. Eu não concordo. O defensor das novelas. Eu não concordo que seja que pareça uma novela. Porque eu acho que parece mais uma minissérie do que uma novela. Que minissérie é algo meio novela, mas é uma série pequena, entendeu? É tipo uma novela pequena. Mas não chega a ser uma novela. Porque se fosse uma novela, teria... Eu vou pegar palavras de Fábio Assunção numa entrevista do Omelete na CCXP, que ele disse que se fosse uma novela, teria que abordar outros assuntos. Além da vida da família classe média da Amanda. É verdade, ele fala que teria que ver a questão da indústria farmacêutica, Enfim, eu lembro o que foi. Eu vi essa entrevista também. E o Gustavo falar que, parece, tipo, Amor de Mãe na direção, é porque a Luísa Lima dirigiu Amor de Mãe. Não fez a direção artística, mas ela tem um dedo dela ali. Uhum. E o Jorge Moura e o Sérgio Gondenberg, como você falou de novela, assim, eles fizeram Rebu. Aí, por que eu acho que parece uma minissérie? Porque eles fizeram Amores Roubados e O Canto da Sereia. Então, tem algo meio TV. Tem um toque de TV ali, entendeu? Não, eu entendo isso de... se fosse uma novela, ter que abordar outros temas. Mas isso... O que a gente tá falando não é que é uma novela. Obviamente não é uma novela, porque... Mas não parece, entendeu? É uma série de 10 episódios. Mas o que a gente tá falando de parecer... não é exatamente igual, a mesma estrutura. É algumas coisas que eles usam, alguns recursos que eles usam na trama, na fotografia, na direção, que são clássicos de novela e faz a gente lembrar. Uhum. Obviamente não é. E a gente também já entrou na discussão de que, talvez originalmente era pra ser uma minissérie que ia passar na Globo, parecia ser isso, mas pelo que a Ju pesquisou ontem, não, ela sempre foi direcionada pro Globoplay mesmo, né? Porque ela foi gravada em 2019 e ela tava pra estrear no início de 2020, Sim. né? Não é isso? Uhum.
E provavelmente teve alguns problemas, veio pandemia, obviamente, e foi adiada. Eu até li enfim, em algum lugar, agora já não me lembro, acho que foi no Observatório da TV, que a moça que fez a crítica, essa matéria até é mais recente, ela falou que, especificamente sobre aquele primeiro episódio, sabe, aquela coisa toda de ser no hospital e tudo mais, pô, a gente já passou dos 400 mil mortos por causa da Covid aqui no Brasil, e que, assim, talvez, poxa, trágico demais, assim, pô, meio cedo você abordar esse tema, sabe? Pode ser pode ser, não é um tema sensível pra muita gente. Então eu fiquei pensando nisso, né? Porque, né, no momento pesado, principalmente ano passado, que acho que as pessoas estavam muito mais sensibilizadas. É claro que tá todo mundo muito sensibilizado de maneira geral, mas assim, porque ano passado foi a primeira porrada, né? Agora a gente sabe, já tá igual Rock Balboa, assim, no 10º round, já tá, vem. É outro, sou a Koba, que bom. Enfim, mas naquele primeiro momento, talvez teria sido muito pesado estrear uma série pesada como ela é. O que tá querendo dizer é que, tipo, talvez não tenha sido atrasos na produção, né? Que talvez eles tenham pensado, não, agora não é a hora, vamos esperar um pouquinho, deixar a galera ficar um pouco mais aliviada pra passar. Faz total sentido, até porque se eles estavam com ela pra estrear em janeiro de 2020, nessa época ainda não tinha pandemia. Talvez tenha dado algum probleminha que não precisasse adiar mais de um ano, né? Mas como eles talvez tivessem planejado pra maio daquele ano, junho também, não ia ser muito legal por causa da temática, né? E agora passou um pouco, eu entendo, faz sentido. Não tinha pensado por esse lado. Mas, Ô Gu, antes de você continuar, eu quero só retomar aquilo que você tinha falado sobre a fotografia, né? E é bem isso. Eu particularmente não me incomodei, então vou ser meio advogada do diabo, mas eu acho que talvez eles tenham escolhido manter essa coisa mais neutra, justamente porque... Por causa do tema, né? Não pelo tema, mas porque a cidade de São Paulo, ela faz parte assim, ela é um personagem. E, enfim, isso fica bem claro, porque eles falam o tempo inteiro de São Paulo, de Santos, enfim. A gente não é de São Paulo, a gente não sabe muito bem como é que as coisas são, mas a gente já visitou, então a gente tem uma ideia. Da cidade que não para, né? Tem muito movimento, muita coisa acontecendo o tempo inteiro e ninguém para pra olhar com mais detalhes, sabe? E aos que conhecem a cidade, assim, a Praça da Sé, ela vive, dependendo do horário, dependendo do dia, ela vive cercada por pessoas em situação de rua e que muito provavelmente são pessoas também na situação da dependência química, né? Sim. Então, eu acho que foi o que você falou, é uma escolha. Você sentiu falta de elementos mais coloridos na fotografia, mas eu particularmente não senti justamente por isso, porque é uma cidade super cinza e tudo mais. Eu só senti falta em outros momentos, sabe? Que podiam ter feito um contraponto pra mostrar até a diferença na Amanda, sabe? Mas assim, novamente, não ficou ruim, óbvio, não ficou ruim, mas sei lá, foi o que eu senti na hora. Não sei nem explicar exatamente, não sou muito por dentro dessa parte da fotografia, não. Mas foi uma sensação que eu tive, que me lembrou novela. Mas enfim, eu achei que o fight ia ser pior. Também. Eu também. Eu tô decepcionada. Desculpa aí, galera. Porque ontem, na hora, parecia que a gente tava muito assim, com ideias super opostas e que ia ser, não, discorda, não, acho errado o que você tá falando, não sei o quê. Mas não, a gente foi civilizado, graças a Deus. Poxa, a gente arruma uma briga no final só pra sair na mídia. Pra fazer aquele corte, assim, bem clickbait. Qualquer coisa Juliana e Stefano discutem. Briga no meio do podcast. A vida depois do podcast. Aliás, a gente tem que fazer episódio sobre a Mamacita, hein? O que vocês acham, galera? Vocês querem isso? Vocês querem Mamacita? Qualquer coisa me bata no paredão. Contem pra gente nas redes. Respeita a Mamacita. Vamos falar mais um pouquinho sobre áudio. Dessa vez não sobre a trilha sonora de fato, mas um pouquinho sobre o áudio da série. O áudio na série, eles trabalham às vezes de duas maneiras que eu vi. Além da normal que a gente já vê, né? O áudio normalzinho lá, a gente ouvindo tudo. Muitas vezes, muitas não, algumas vezes.
em momentos que a situação estava um pouco mais caótica em cena, eu notei que eles tiravam a sincronia da fala da pessoa com o que a gente estava ouvindo, né? A boca da pessoa não estava mexendo e estava falando 2 vezes, digamos assim, sabe? Pra mostrar um pouco desse momento caótico que estava ali, quando a Amanda chega em casa, que ela tá transtornada. Ela tá gritando e às vezes dá pra ouvir a voz da mãe por cima dela e às vezes dá pra ouvir ela falando 2 vezes. Teve alguns momentinhos que eles fizeram isso um pouco e a câmera tá muito perto do rosto deles também, então dá essa sensação um pouco de caos, de meu Deus, o que tá acontecendo? Tensão, sabe? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eles fizeram isso com áudio. Eu notei talvez nessa cena e em mais uma, mas tá bem sutil. E uma outra coisa que eles não fizeram sutil, fizeram bem na cara, aconteceu várias vezes, era o áudio o personagem tá fora da cena e ele tá falando. Várias vezes a câmera tava parada, por exemplo, na Amanda, que é a Letícia Colin, ela tava sem falar nada, você tava ouvindo o Miguel, que é o Daniel de Oliveira, fora da cena, né? Fora da câmera. E ele tava falando com ela, e a câmera parada só nela, e ela só respondendo e só ouvindo. Eles fizeram isso muitas vezes, da câmera parada no rosto do personagem, enfim, olhando pra pessoa, ou olhando pra um papel, pra mesa, pra alguma coisa, e a pessoa falando por fora. Foi uma das coisas que eu notei. Só que o senhor Stefano notou uma outra coisa também, que incomodou ele um pouquinho. A dublagem ficou muito perceptível várias vezes. Uma delas, que foi logo no primeiro episódio, com a Mariana Lima e o Fábio Assunção, Sofia e Davi, respectivamente, os pais da Amanda, no carro, indo pro jantar que eles marcaram com a Amanda, Letícia Colin. Então, essa parte meio que ficou bem feio. E foi aquilo que a gente estava explicando pro Step, que eu não sei se ele... Acho que você não sei se você sabia disso, ou se você só tinha esquecido. Mas é costume no cinema, enfim, que se a captação de áudio dá algum problema, quando eles estão usando som direto que fala, né, Gu? Na captação, uhum. Enfim, quando eles estão captando o som, às vezes acontece de, putz, não ficou legal. Aí eles vão pro estúdio e fazem uma dublagem em cima da própria fala deles mesmos, né? Sim. Só que isso, a ideia é que isso não fique nítido, não fique claro. Uhum. Só que nesse momento específico ficou muito gritante. Pelo menos pro Step, porque eu realmente não lembro, eu não reparei isso não. Dessa vez foi a gente que não notou. Eu não prestei atenção nisso, mas ele prestou. E o Step, ele é muito bom em apontar momentos principalmente videoclipe, mas em série também, de erro de continuidade. Ele fala, ele nota umas paradas assim, aleatórias. Você fala, caraca, é real. Do nada, eu sempre lembro do vídeo de Fifth Harmony que a Normandie uma vela. Ninguém viu isso. Aí ele vai lá, olha, a Normandie uma vela, sabe? Umas paradas assim. Ele nota. Então eu dou os créditos que provavelmente deve ter ficado mal feita, porque ele presta atenção nessas coisas. Deve ter acontecido. Eu que não presto atenção mesmo. Step daria um bom continuista. Ele e minha irmã. Minha irmã também é assim. Eu fico vendo série ou filme com ela, ela fala, a vassoura tá quebrada. Agora a vassoura já não tá mais quebrada. Eu já falei isso pro Step, que ele daria um bom continuista. E por falar em áudio, né, em falas, uma coisa que eu percebi, que no primeiro momento eu fiquei meio incomodada, mas assim, acontecia meio que de eles se embolarem, assim como eu fiz agora. Mas parecia que eles se embolavam, eles comiam alguns plurais, eles, sei lá, começavam a falar alguma palavra errado, assim. Eu não vou saber exemplificar agora, mas isso acontecia algumas vezes. Aí no início eu fiquei tipo, gente, comeram bola agora, gente. Como assim? Deixaram passar isso? O diretor não mandou refazer. Só que conforme eu fui vendo, né? Que isso eu reparei, sei lá, primeiro episódio, segundo, sim, primeiras cenas. Aí conforme eu fui vendo isso se repetir, aí eu pensei, não, isso aí... Tipo, aí eu comecei a achar genial, porque eu reparei que foi uma escolha, né? Eles, por mais que a dicção não estivesse perfeita, né? Especialmente nos momentos de diálogos mais quentes, né? Mais acalorados, nas discussões, no dedo no si e gritaria, eles, tipo assim, deixavam passar justamente pra trazer uma naturalidade ainda maior pros diálogos. Isso eu achei muito legal.
E uma coisa dessa naturalidade que eu notei também, foi engraçado, porque eu tinha notado isso e a Ju tinha notado outra coisa, e a gente acabou falando meio que do mesmo tema, que é uma coisa que normalmente a gente não fala, mas é o uso de palavrão. Eu acho que tem algumas séries que usam palavrão de uma forma... Séries brasileiras, né? Brasileiras, porque, assim, provavelmente séries gringas também fazem a mesma coisa, só que como não é a nossa primeira língua, a gente não nota. Mas falando de série brasileira, que a gente nota com mais facilidade, eu sinto que algumas não encaixa na boca dos personagens palavrão, sabe? E eu senti que nessa série encaixou. O jeito que... Foi provavelmente mérito total dos atores, porque o jeito que eles falavam encaixavam na cena, porque eu sinto que em algumas séries o palavrão é muito jogado de uma forma tipo, ai, olha, estou falando um palavrão, sabe? Porque pode, porque eu sou do streaming e na TV normal não pode, aqui pode. E eu fico, caraca, tá muito forçado, sabe? E não é, não tem que falar palavrão. Não é isso. É que o jeito de falar o palavrão não parece com o que a gente fala no nosso dia a dia. Porque quando a gente tá sozinho, teve um caso desse na série, por exemplo. O Fábio Assunção tava dentro de um carro, do carro dele, e tava, acho que tinha um carro saindo na frente, algum carro sendo rebocado, assim. Tipo, ele tava sozinho dentro do carro. Ele não ia gritar um porra, sabe? Super alto, que talvez em outras séries fizesse. Ele falou meio que tipo, porra, sabe? Assim, meio pra dentro, que é meio como a gente faz no nosso dia a dia. Óbvio que tem gente que faz de outras formas também. Mas eu senti que nessa cena, todas as vezes que eles tinham que usar um palavrão, não ficava forçado. Não parecia que tava tipo, olha, tá chegando. Ei, chegou o palavrão, falamos palavrão, vamos pro próximo fala, sabe? Eu sinto que algumas séries, e a Ju discorda de mim nesse caso, isso acontece, porque eu acho que em 3% fica muito forçada. E ela falou, menos na personagem da Joana. Eu acho que a personagem dela é a que mais fica forçada. Ela sempre enche a boca pra falar um palavrão, e eu falo, nossa, ninguém fala assim, sabe? Porque as outras palavras estão falando normal, quando chega no palavrão, e volta normal, sabe? Eu sinto isso em algumas séries, 3% é o que eu mais sinto. Não sei se foi a primeira série do Netflix brasileira que podia falar, e aí eles botavam palavrão em quase todas as cenas. Faz sentido. E eu senti nessa, tipo assim, falaram, todo episódio tinha, porque na nossa vida a gente fala, só que não ficava forçado, não parecia que tinha uma coisa saltando da tela, sabe? Em algumas outras cenas, em algumas outras séries, eu sentia que tinha. Nessa eu achei que encaixou muito bem. Parabéns pra todo mundo envolvido. E palmas. Eu vou pedir uma coisa, normalizem o palavrão, é isso. É justamente sobre isso, sabe? Não é como, eu gostei que não usaram nenhum palavrão. Não, usaram, todo episódio tinha. Só que encaixou. Eu nem senti. Encaixou. Foi tipo assim. Exato. Eu também não. Exatamente. E eu também não sentia. E foi quando eu parei pra pensar, falei, cara, eu não tô sentindo. Eles estão falando meio que o tempo todo. Toda outra série brasileira, às vezes filme também, que eu vejo, salta muito na minha opinião. Tipo, fica muito claro. E, sei lá, me tira um pouco da experiência. Nessa não. Então, acertaram, hein? Parabéns. Agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais séria, que é como que a série aborda as drogas. Durante a série tem depoimentos de pessoas reais que foram dependentes químicos, né? Eu não lembro qual episódio exato que tem. Também tem uma conversa muito interessante no episódio 9 entre o Davi e a Amanda, que falam sobre maconha e bebidas alcoólicas, como que maconha é ilegal e a bebida alcoólica é legal, tanto que os dois podem se viciar naquilo. E não só sobre isso que eles falam na conversa, né? Eles falam também sobre a questão de usar a maconha como o tratamento de redução de danos. Sim. Ela apresenta essa questão também. Porque no caso, né, por pior que a maconha possa ser para algumas pessoas, ela não chega nem perto de ser destrutiva como é o crack, Sim. né? Então, isso é uma coisa que é pesquisada, principalmente lá fora, né? Que entra como uma alternativa no tratamento. Meio que substituir um vício mais pesado por um outro mais leve, entre muitas aspas. Inclusive, eu recomendo que assistam o novo documentário da Demi Lovato, e escutem um álbum novo dela também, que ela fala sobre esse período, né, que ela teve essa recaída, que ela quase morreu, e ela fala em algum momento sobre esse novo tratamento que ela tá usando, porque ela ficou 6 anos sóbria, e ela chegou num momento que ela já não sabia mais porque ela tava sóbria, ela não tava fazendo mais aquilo por ela mesma, e ela fala na música dela chamada California Sober, que é justamente sobre essa questão do tratamento com maconha,
que ela tinha medo de escorregar, porque se ela escorregasse, ela não ia conseguir voltar. Ela ia direto pra ficar transtornada e ficar dependente novamente. E aí, na música, ela fala sobre isso, ela fala, não é mais preto no branco, são todas as cores que eu acabei de descobrir. Porque ela descobriu esse novo tratamento que talvez pra ela funcione. Porque ela não vai precisar mais viver no medo de escorregar e talvez morrer. Ela não vai precisar esconder como ela fazia antes, essas coisas todas. Ela é um tratamento, é uma forma que ela tá vendo se pra ela vai dar certo. Não é certo nem errado, não tô entrando nesse mérito, mas assim, existe. E se quiserem ver um depoimento dela, é legal. E escutei o álbum inteiro, porque ela contou a história dela de uma forma muito bonita. Enfim, pode continuar. Não sei se deu pra perceber, mas o Gustavo é Lovatic. Sim. Que depressão o quê, amor? E... Continuando. Sobre essa questão da Mary Jane, da maconha... Querendo ou não, é uma planta, é um remédio, sabe? Se a gente, pesquisar sobre a questão do THC, do CBD, do tratamento medicinal, a gente vê, assim, o tanto de benefícios que ela traz em relação aos malefícios, sabe? E, enfim, e como especificamente a maconha é uma substância muito marginalizada, muito atrelada a, enfim... Muito das críticas que são feitas a essa droga são críticas racistas, inclusive. E aí ela fala um pouquinho mais sobre isso, né, Step? Isso ela fala no discurso final, a Amanda fala no discurso final, que tem que tratar o usuário como um doente, digamos assim, né? E não como um criminoso. Tem que ajudar no tratamento e na recuperação. E também a Amanda explica durante a série como que é a sensação da droga no organismo. E ela também fala que ninguém obrigou ela a usar. E foi uma decisão dela, né? Exatamente. A mãe dela, eu acho que fala isso, o pai, não lembro. Alguém fala. Eu também não lembro. Acho que é a mãe que fala, né? Eu acho que o pai dela culpa o Miguel por ter apresentado pra ela, mas ela fala que, e realmente, ela é uma pessoa adulta, ela não foi coagida, ela não foi obrigada, ninguém botou uma arma na cabeça dela, então realmente foi ela. E eles abordam esse lado também. Pois é, porque, assim, eu particularmente morro de medo dessas drogas ilegais, enfim, mas eu acho que não é, meu Deus, fumou, viciou. Tanto que o Miguel usa e ele... Só que no caso dela, e aí é que mora o perigo, ela tem histórico na família de dependência química, né? Sim. Porque, é uma substância, querendo ou não, vai variar de pessoa pra pessoa, porque cada organismo se comporta de maneira diferente. Então, assim, pode ter gente que vai usar e vai ficar de boaça. Mas vai ter gente que vai, sabe, que vai se consumir, vai se consumir, vai definhar e vai chegar ao ponto em que a personagem chegou, sabe? Ou até pior. Sim. Uhum. Inclusive, sobre essa questão, né, de algo pior acontecer, o próprio Fábio Assunção fala que, pra quem não sabe, eu acho difícil alguém não saber, ou, enfim, talvez alguém não lembre, mas ele é dependente químico, ele fala, hoje em dia, pelo menos, ele fala abertamente sobre isso, e, inclusive, ele fala, né, nessa mesma entrevista, não, agora eu já não sei se é nessa mesma entrevista, eu vi tanta entrevista com ele que agora eu fiquei perdida, mas ele falou em alguma entrevista que ele conheceu pessoas que estavam em situações até piores que a dele, porque, por exemplo, apesar de ele ter comprometido durante algum período a carreira dele, as relações interpessoais dele, isso prejudicou ele em vários âmbitos da vida, ele acabou sendo afastado de alguns amigos e tal, mas ele se manteve íntegro, assim, fisicamente falando, porque tem gente que acaba tendo problemas muito piores de saúde, acaba se acidentando, sabe? E ele falou, né, que ele se considerava privilegiado, muito sortudo, porque, assim, a situação dele não chegou a um ponto irreversível, né? E, cara, eu gastei algumas horas lendo notícias sobre ele, vendo entrevistas e assim, eu sempre gostei dele e agora eu admiro assim 1000%, porque é muito foda, assim, é muito massa a trajetória dele e o fato de ele falar abertamente sobre isso é bom pra alertar as pessoas, pra tentar desmistificar um pouco isso. Ele fala o tempo inteiro, né, que essa questão da dependência, né, sabe, se vê de uma forma muito afastada da nossa realidade, só que
na real não é assim, tá ligado? Não só a gente sai na rua, a gente vê um monte de gente que infelizmente passa por essa situação, né? A gente sabe, assim, que muito das pessoas que hoje em dia se encontram em situação de rua, claro, tem pessoas que realmente, especialmente agora, né, no período da pandemia, tem gente que perdeu tudo mesmo por, né, que tá passando dificuldade, perdeu emprego, não tem como pagar aluguel, acaba indo pra rua. Só que tem gente que foi pra rua justamente por isso, que tinha uma vida equilibrada, que, né, às vezes até tinha grana, mas se viciou, não conseguiu se recuperar e tá por aí. Aqui mesmo no nosso bairro tem um cara que andava muito por aqui, que era bastante visto, né, no centro do bairro e tudo mais, que aí eu fui descobrir algum tempo depois que a família dele morava em Ipanema. Então, quer dizer, ele não era pobre, mas ele começou a usar drogas, né, se tornou dependente. E aí a família não conseguiu mais recuperar ele, sabe? Aí às vezes eles vinham aqui, buscavam ele, cortavam o cabelo, tiravam a barba, sabe? Davam comida, roupa, etc. Mas não dava nem um mês, ele fugia da casa da família dele e voltava pra cá. Pra continuar nessa, né? Com essa questão meio destrutiva, né? Mas o Fábio Assunção, ele fala que ele acabou aparecendo muito na mídia, tem vários vídeos dele arrumando briga, foi preso, etc, etc. Você falou em vídeo, aí eu tava pesquisando pra ouvir uma parte da entrevista do Fábio Assunção em podcast, né? Coloquei Fábio Assunção, espaço, a primeira coisa que apareceu era Fábio Assunção drogado, então é uma coisa muito... Não sei nem o que dizer, é uma coisa meio triste, porque as pessoas gostam de ver, não sei por que as pessoas gostam de ver as outras vulneráveis. E eu penso realmente que hoje em dia a nossa sociedade felizmente está começando a aprender a lidar com isso, né? Quer dizer, mais ou menos, né? Porque não muito tempo atrás, em 2019, teve aquele monte de meme, aquela música que fizeram do modo Fábio Assunção, que ele falou em entrevista que ele não curtiu muito, que ele achou que, tinha passado dos limites, porque ele falou que, ele não ligava tanto assim pros memes, tinha alguns que ele achava engraçado e tal, mas que ele chegou a ver que algumas coisas passavam um pouco dos limites e essa música foi uma delas. Então, ele entrou em contato com os autores, né? E a coisa que eu achei mais linda nessa história toda é que em vez de ele meter o pau na mesa, processar, não quero essa merda, não sei o quê, ele entrou em um acordo com os caras. Cara, foi brilhante. E ele falou, não, tudo bem, vocês continuam tocando, mas eu gostaria muito que o valor arrecadado com a música, né, tanto pelo ECAD quanto nas plataformas de streaming, fosse revertido para ONGs sérias que lidam com tratamento de dependentes químicos. Então, assim, foi a melhor coisa que ele poderia ter feito, porque se ele chegasse e proibisse, pronto, processa, acabou, a galera ia continuar falando disso, de repente ele ia ficar com uma fama ruim, entre aspas, né? Que o povo adora reclamar, né? E qual benefício isso ia trazer para a sociedade? Nenhum. E ainda sobre o Fábio Assunção, especificamente a questão de ele ter aceito participar da série, a gente pode linkar com a história da Amanda, né? Que no final da série ela resolve trabalhar em um centro para pessoas com dependência química, né? Então usar a experiência dela para ajudar os outros. E com o Fábio Assunção é exatamente isso, né? Ele usa a ferramenta dele, a forma dele de trabalho para ajudar outras pessoas, ajudar outras famílias que passam pela mesma situação. Então, assim, ele é um cara genial. Sim. Sabe, eu bato muitas palmas pra ele. E pra quem tem curiosidade de saber, desde 2019 ele tá limpo, né? Ele tem conseguido manter a sobriedade e através da religiosidade, né? Se eu não me engano, ele se juntou com o Candomblé ou a Umbanda. Eu sei que foi uma religião de matriz africana. E aí ele tem conseguido, né, levar a vida na sobriedade. Eu achei muito sensacional, torço muito por ele. Assim como pela Demi Lovato também. Sim. Mas assim, diferente do Fábio Assunção, o personagem dele na série era outra história. Porque assim, minha principal fala, que a Ju até ficou zoando depois, é que se o pai das meninas tivesse contado pra elas que ele teve problema de dependência, que ele foi pra uma reabilitação
e se recuperou, nada tinha acontecido. E a Ju até falou assim, mas aí ia subir os créditos. Não, com certeza, óbvio, eu tô falando num mundo ideal. E pra história continuar, isso não teve que acontecer. Mas assim, pra mostrar a insensibilidade da família com a questão da Amanda. Porque assim, todos eles, tirando a mãe, eram muito insensíveis. A irmã, a gente consegue ficar aqui meia hora falando mal dela. A irmã maluca. Porque assim que a menina sai que a mãe tira ela da clínica, né? Ela já cria caso na casa lá, fala que ela tava doida e começa a xingar ela. Ela pega o anel. Pega o anel da menina. É uma coisa séria. O pai, por sua vez, além de não ter falado isso tudo, tava mais preocupado em trair a mãe lá com a Bacurau, que é a atriz que faz Bacurau, do que qualquer outra coisa. A Marta. Porque assim, em qualquer momento... A garota lá precisando da família, precisando dele, a cabeça dele estava em outra coisa, né? O marido, por sua vez, também, no início ele estava até mais ali do lado dela e tudo mais, mas pra mim foi a gota d'água, foi quando a menina estava lá na reabilitação, ele vai visitar ela pra ela assinar um contrato lá de vender a parte dela na empresa dele. A menina bem lá, finalmente ela tava melhorando, tava se recuperando, ele vai lá trazer um problema de fora pra ela, só pra menina ficar preocupada e sabe como essas coisas despertam gatilho nela, eles já tinham se separado, sim. Ela ainda não tinha se recuperado totalmente também da questão do término, e ele vai e me faz isso? Pelo amor de Deus, uma hora dessa. Então assim, eu fiquei revoltado com a família dela, porque a família dela era muito insensível com a situação dela. Isso daria um caso de família, será? Daria um caso de família. Mas a mãe, por sua vez, na minha opinião, era a única que não tinha... que tava sempre colocando a filha em primeiro lugar. A filha e a família. Até chegava a beirar uma obsessãozinha. Mas ela sempre colocava a melhora da filha em primeiro lugar. Depois que a Amanda volta, muito debilitada pra casa dos pais, a Sofia abraça ela e fala assim, eu nunca vou desistir de você. Sim. Isso quando ela chega lá magra e completamente desnorteada, né? Essa cena é bem bonita mesmo. Só que aí, o que eu notei um pouco na mãe dela, na Sofia, é que ela dá uma infantilizada na Amanda. Eu sentia que todas as vezes que elas estavam juntas, principalmente quando a Amanda tava transtornada, ela parecia uma criança, mas não só por ela, mas pela mãe, pelo jeito que ela tratava. E até quando ela não tava. Quando ela tava bem, ela sempre tratava ela muito de uma forma criança, assim, infantil, sabe? Até uma das cenas lá, quando eles estão tentando internar a Amanda pela primeira vez, tem até a ambulância, né? Que a Ju tem um ranço dessa ambulância que eu nunca entendi. Na hora que ela consegue entrar no banheiro e ela deita a Amanda no colo dela, assim, como se fosse uma criança. A gente até lembrou Pietà, a escultura, né? Tava bem nessa da mãe com a filha nos braços. Só que, por sua vez, também, todo esse esforço da mãe foi recompensado. Porque, além da Amanda ter melhorado até o final da série, né? No discurso final dela, naquela apresentação lá que ela tava fazendo, a única pessoa que ela agradeceu foi a mãe. Então, acaba sendo um ciclo mesmo, né? Que desde o início da série a gente vê que a única pessoa que realmente se importa com a Amanda durante esse tempo todo é a mãe, e no final a Amanda reconhece que foi por causa da mãe que ela conseguiu esse apoio, essa compreensão e foi, né, atrás da recuperação. Porque no final das contas é uma decisão da pessoa, sim, né? Ninguém vai obrigar, ninguém vai convencer. Mas o fato da mãe dela estar ali lutando por isso também, do lado dela, não largando a mão dela, né? Foi o que deu força pra ela também, pra ela se recuperar. Mas logo no início, Davi e a Sofia ficaram jogando a culpa um pro outro sobre a criação da banda. Um dizendo que foi aberto demais, e o outro falando que devia ser tem que ser uma criação mais rígida. Mas ali eu acho foi que logo sim, no início, Não, claro. A notícia, assim. Foi no comecinho, mas aí sou eu julgando os personagens, né? Tipo, mas isso não quer dizer nada, porque tem gente que tem uma criação super liberal e é toda certinha, e tem gente que tem uma criação super rígida que despiroca, sabe? Que faz besteira por aí e tal. Então, assim... E eu acho até que a Amanda era bem certinha. Só que chegou um momento da vida dela que ela quis se libertar. E assim, a questão não é, não, porque ela não devia ter
ter feito e tal. Ela fez, consciente do que ela tava fazendo, como a gente já tinha falado antes. Ninguém a obrigou. Só que no caso dela, tinha esse componente familiar da dependência do pai. Então, assim, se você sabe que na tua família tem uma porrada de alcoólatra, o ideal é que você não beba. Evite ao máximo beber, porque você sabe que você pode ir pelo mesmo caminho, sabe? Eu entendo também essa questão deles, entre aspas, jogarem a culpa um pro outro. Entendo, é normal, entre aspas, novamente. Porque eles estão... Eles querem saber o que fazer, né? E acaba que chega um momento que você quer falar pro outro, sabe? Onde você fez errado. Com o tempo, eles vão notando que isso meio que não importa, né? Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o roteiro, né? Vai dar uns pitacos, assim. Nossa, nós, réis mortais, vamos falar sobre esse roteiro, porque nenhum de nós é roteirista, apesar de a gente escrever, mas a gente não é profissional nem nada assim, mas enfim. Aqui a gente vai opinar mesmo e... Qualquer coisa me bota no paredão. Eu fiquei um pouco irritada. Eu não sei aí se é só roteiro, se é roteiro e construção de personagem, mas eu fiquei extremamente irritada com a forma que a personagem da Vivian, basicamente, que, assim, ela tava de boa, aí do nada ela despirocou, pegou uma arma, ficou ameaçando o menino e eu achei que aquilo foi muito do nada, assim, eles não foram galgando, assim, devagarzinho pra aí depois chegar nesse ápice, não. Ela pulou de uma pessoa, mimada, que sempre consegue tudo que quer e tudo mais, pra uma mulher beirando a psicopatia, sabe? Feelings, mulheres apaixonadas. Qual era o nome daquela mulher, Step? Ai, não lembro. Mas é personagem da Julie Gunn. Qual é o nome? Luísa, né? Heloísa. Pô, beirando a Luísa Heloísa. Heloísa. Beirando a Heloísa do Mulheres Apaixonadas, porque, pô, do nada ela me pega uma arma, sabe? Tanto que a gente tava vendo a série e comentando, né, no nosso grupo no Zap Zap. Eu tinha falado, nossa, pior que até agora, por mais chata que a Vivian seja, pelo menos ela não foi filha da p***, né? E o Gustavo não é, realmente. 2 segundos depois, retiro o que eu disse. Foi isso mesmo. Já eu vi um ponto positivo no roteiro. Assim, a gente não vai falar muito sobre ele, não. Foram só 2 pontinhos que a gente notou. Ela achou que a gradação da personagem da Vivian foi meio ruim. E eu vi uma coisa bem específica, mas eu achei muito criativa. Que tem um flashback, que inclusive eles usam muitos flashbacks, que é de um momento antes da série começar. Que é de 2014, quando o Miguel chama a Amanda pra morar com ele, fala que ele não pode ter filho e tudo mais. O que eu achei legal é que eles em nenhum momento falam que é 2014. Eles não colocam na tela 2014, eles não falam que o ano é 2014, nada. Eles falam do 7-1, do jogo do Brasil contra a Alemanha na Copa de 2014. E aí, eles já posicionam aquela cena na linha do tempo muito perfeitamente. E ainda aparecem umas bandeirinhas logo no início da cena, eu notei isso. Sim. Verde e amarela, assim. E aí eles falam porque teve o 7-1, não sei o quê. Então, assim, você sabe que aquilo foi em 2014. Porque, infelizmente, todo o Brasil lembra do 7-1. Foi traumático, né? Então, assim, exatamente. Não precisa falar que foi 2014, não precisa botar na tela. Eu achei criativo. Usam, às vezes, isso também com o nome de personagem, assim. Ao invés dele, no primeiro episódio, se apresentar pra alguém. Oi, eu sou fulano. Às vezes, ele tá num consultório médico e chamam por ele. Às vezes, mostram o crachá dele, enfim, são umas formas criativas pra sair da mesmice, né? E eu achei muito legal a forma que eles falaram que era 2014 sem dizer que era 2014. Eu achei legal isso. Mas, assim, falando um pouquinho mais de personagem, Step e Ju, vocês têm algumas reclamações a fazer, não tem? Sim. A gente tem que concordar que tem personagem e tramas muito desnecessárias. Personagens como Inês, Eugênio, Cris e Adriano, pra mim, ali são muito escada pra família. Inclusive, não faço nem ideia de que nenhum deles seja por nome. Eu não lembro também, não. Ó, a Inês é amiga da Amanda e é enfermeira. Trabalha com ela no início do... Colega de trabalho, ok. O Eugênio é o namorado da Júlia. A Cris é amiga que empresta apartamento pra Amanda, pra ela. Vem cá, por falar nisso. Cris? Não é Cris? É Cristiane, Cristina, alguma coisa assim. Sim, aí te chamam de Cris. Cara, não lembro, real. Isso que eu ia perguntar, que no final, o pai dela, o pai da... O Davi, ele vai pra praia lá do... aquela praia feia de São menina? Paulo. Isso que eu ia perguntar. É aquela menina. Nossa, gente. Eu reparando coisas que vocês não reparam, mas tudo bem. Ela apareceu em alguma outra cena? Eu acho que Apareceu só na hora que a Amanda tava meio coisada, né?
Não, mas ela só apareceu nesse comecinho e depois lá no finalzinho. Ela apareceu no começo? Apareceu. Ela que empresta o apartamento. Fica com Deus. Ela que ofereceu a casa, porque a Amanda tava chapadíssima. Aí ela falou, é porque eu não dormi direito à noite, eu tive um problema com o Miguel. Assim, só pra disfarçar, mas na verdade ela tava sob efeito da droga. Gente, eu juro, eu não faço Aí ela fala, eu moro aqui perto. Você pode pegar... Eu não lembro se ela pega a chave. Tá, lembrei. Enfim. Mas não tava lembrando dela, não. Pra tu ver. Pois é. E também tem o Adriano, que é o funcionário da Sofia. Que depois só serve pra pegar ela. Porque o Davi morreu. Aí o Adriano... O Adriano, eu não sei vocês, mas logo que ele apareceu naquela entrevista, eu já pensei, esse aí vai dar uns pega nela. Até porque ele começou a falar, assim, sobre o fato de ele ser um paizão. Sim. Porque ele falou que tem 2 filhos e que os filhos precisam dele, e depois ele se corrige. Não, na verdade, eu é que preciso dos meus filhos, eu não sei o quê. E aí dá um close, assim, na cara da Sofia, e ela com uma carinha de, tipo, eu quero, que precioso. Então, assim, tipo, eu não acho que ele tenha... Ele foi mal desnecessário, foi ótimo. Ele foi mal aproveitado, mas eu não achei ele desnecessário. Sim. Como os outros que a gente citou aí. Mas sobre essa coisa do funcionário, uma coisa que eu fiquei irritadíssima foi aquele cara que surtou assim e falou, eu vou contar todos os podres da sua filha, e sai da sala dando o dedo no meio pra ela. Tipo, eles abriram esse negócio, eles jogaram essa trama, essa bola, ninguém cortou. Nunca voltou, tipo, ele saiu e aí? Eu queria ver. Sinceramente... Eu queria ter visto. Eu queria ter visto isso dar também. um problema pra ela. Porque se fosse assim, não precisava ter rolado aquela explosão toda. Era uma coisa de, tipo... meu funcionário precisou ir embora. Eu precisei mandar meu funcionário embora. Pediu demissão. Qualquer coisa. Agora eu tô fazendo uma seleção pra escolher um novo. Simples. Não precisava ter feito aquela arruaça. Uhum. Aí agora eu fico, tipo... eu quero saber. Sim. Porque se ele saiu... Se ela tava procurando um funcionário novo, é porque ele não estava mais lá. Se ele não estava mais lá... é porque ela demitiu. Se ela demitiu ele, provavelmente ele ia expor as coisas na internet. Então, assim, quero ver. Eu quero ver ela surtando. Porque, assim, de uma hora pra outra ele só não estava mais lá. Ele decidiu sair. Ele não tava parecendo que ele ia sair daquele trabalho. Aquela cena inteira eu achei muito feia. Muito, tipo... Cara, pra quê? Qual foi o episódio? Uhum. Não lembro, amigo. Amigo, tá pedindo demais. Eu não lembro qual foi o episódio, mas assim, eu fiquei, cara, se você vai fazer um negócio com barulho desse, tipo, né? E aí ela falando, não, porque tá aqui, ó. Aqui dá pra ver que você me roubou. Tá, mas daí? Eu tenho um professor de roteiro que provavelmente ele ia olhar aquilo e falar, não, corta isso. Mas ainda nessa questão das subtramas, que, como eu disse lá em cima, acabaram ficando meio desnecessárias. O que era aquilo da Júlia ser do movimento Eu Escolhi Esperar? O que era aquilo? Estou revoltada. Porque foi uma coisa que me pareceu muito aleatória, Sim. muito fora da casinha, sabe? Até porque nenhum dos outros membros da família são religiosos, de fato. Sim. Não, mas ela deixou meio claro que não era questão de religião, né? Mas aí é que tá. Eu achei que faltou. Eu achei que podia ter sido. Teria muito mais lógica. Não, é porque a Júlia era a única que ia pra igreja. Ela ia pra igreja, assim, devia participar de grupo jovem, né, que é onde o namoradinho dela descartável tava. O cara fica nessa, eu quero te comer, mas eu não quero dar. Tipo, tá, meu anjo. Tá, mas e aí? E daí? A questão é, a gente não se importa o suficiente com essa história. Não fizeram de uma forma que a gente se importasse, sabe? Eu mesmo tava tipo, ela, de novo, e falava muito. De vez em quando tinha um monólogozinho dela enquanto ela andava de patins. Não vou mentir. Ai, gente, não tô nem aí. Eu pulei essas cenas, eu pulei. Eu só não pulei porque... Mas assim, foi a hora que eu pegava meu celular, ficava lá dando uma conferida no Facebook. Porque, sabe? Tipo, caguei que você não quer dar, mano. Só que... Mas isso é que me irrita mais, porque não era uma questão de, sei lá, ela fez uma promessa provavelmente quando ela era novinha, criança, não tinha noção da vida. Não era uma questão, a minha família me influencia pra caramba, eu vivo num ambiente que me influencia pra caramba pra manter essa promessa. Não. E ela era uma pessoa que, assim, ela claramente queria iniciar a vida sexual. Então, assim, e ela falava sobre isso abertamente com a mãe, porque, por exemplo, a gente entende quando um personagem vive num contexto super religioso e é uma pessoa, e acaba se tornando uma pessoa mais fechada, aquilo que a gente tava falando um pouquinho antes.
né, sobre questão de impor limites, etc. Porque a gente sabe que, querendo ou não, goste ou não, a religião é esse freio. E aí, se fosse essa questão, e ela queria, mas tinha toda uma realidade que a impedia, tudo bem. Mas ela queria. E quem impedia ela de fazer isso? É ela mesma. E daí? Sim. Eu fiquei muito irritada, cara. Eu fiquei muito irritada. Foi, sei lá, foi mal aproveitado. Foi uma das tramas que eu achei que, botando, tirando, não fez diferença nenhuma na história. Olha, Brito, sinceramente... Eu amei quando ela finalmente falou, eu quero dar pro meu cunhado. Eu amei. Eu fiquei com raiva. Mas aí foi bom. Porque eu fiquei com raiva dela enquanto personagem. Eu não fiquei com raiva dela, tipo, tendo que dar o texto que deram pra ela, sabe? Tipo, eu amei quando ela despirocou e falou, agora eu vou ser Sesc-se. Ui. Nossa, aí logo depois dela, eu passando raiva de novo. Que ela, Calma, que não chegou no nosso quadro ainda. Calma. Tá, eu vou me acalmar. Guarda Enfim, isso pra hora que da ela... raiva. Não, eu vou só concluir. Tá bom. Que ela teve aquela primeira conversa, não sei se foi a primeira, acho que foi uma das últimas conversas, na verdade, com o namorado sobre, sobre eles transarem ou não. E aí ela falou que não e tal. Aí logo depois ela vai pro banheiro e começa a se masturbar. Eu fiquei, meu anjo, Decide porque se você pensar em relação à Igreja Católica, que ela me pareceu ser católica, não sei se é mesmo ou não. Naquela cena do coral parecia ser uma igreja católica. Pareceu, né? Sim. Nem a igreja não permite nem a masturbação. Então, assim, meu anjo, você já quebrou sua promessa aí, desiste. Não vai fazer diferença. É igual aquelas meninas aquelas meninas, eu já fiz de tudo, mas não dei a parte da frente. Não dei a minha vagina. Tipo, qual é a lógica disso? Você ainda se considera virgem só porque você não esteve com outro cara, mas se a sua questão é se manter pura pra preservar a sua família, você já não tá sendo pura, cacete. Enfim, parei. Que eu tô estressada. Vamos pro próximo tópico. Tá bom, vamos mudar de assunto, por favor. Outra coisa que ficou jogada foi a morte do irmão. Também foi outra coisa que, podia ter rendido muita coisa. Ia ficar muito legal, mas não deu em nada no fim das contas. Eu nem acho que precisava falar o motivo. Eu só sei que depois de um ponto, essa parte da história parou de ser importante, sabe? Ficou esquecida no churrasco. Igual os filhos da Bombom. Sim, as filhas. As filhas, isso. Vai, Step, pode ir pra próxima parte, que essa parte já tá irritando todo mundo. E nem chegou no nosso quadro sobre isso. Pra me irritar um pouco mais, eu senti que os personagens pretos na trama eram apenas escada. Tipo, colocou o personagem preto ali por ter representatividade. Tanto que não é muito bem uma representatividade, né? Querendo dizer que o preto é escada do branco. Eu senti isso também. Pois é, tinha a Grace Passou, que é uma monstra no teatro. A galera das artes cênicas, assim, ama demais ela. E a Grace passou despercebida. E ela foi, eu acho que é a doutora, né? Lá do... Sim. Da Isso. clínica. Foi a que teve mais destaque, mas mesmo assim foi... Depois de, 3 episódios, ela nem aparecia mais. Eu senti isso também. Eu senti que, assim, como eu tinha até comentado com vocês, né? Eu entendo o núcleo principal, né? O núcleo familiar ser composto de atores e atrizes brancos, porque justamente para quebrar esse estigma de que essas famílias perfeitas, ricas, classe alta, brancas inclusive, são perfeitas, né, como eu tô falando, e que a droga sempre está atrelada a pessoas pretas, a pessoas pobres, enfim, pessoas de favela. Eu entendo totalmente colocar nesse lugar. A diretora, ela fala exatamente isso, que ela, tipo assim, ela fez conscientemente. Ela não quis usar atores pretos para serem os dependentes químicos, para justamente desatrelar essa questão, né, esse estereótipo. Mas isso não significa que... Continue. Não significa que os outros personagens, tanto os que têm mais destaque também, são brancos, mas que nesse caso poderiam ser pretos. E os personagens, como por exemplo, como é que é o nome da personagem? Da amiga, sem ser a Cris. É Inês? É Inês, né? Uhum. Ela tinha o papel de ser amiga da protagonista, sabe? Ela tava ali em alguns momentos só e não teve uma... Tudo bem, ok, a gente tá reclamando que alguns personagens tiveram histórias que não foram concluídas e que eles não souberam lidar. Ok,
Mas esses outros personagens não precisavam ter uma trama gigantesca, mas precisavam ter um pouco mais de profundidade, um pouco mais de participação na história. Mas não, eles estavam ali só pra... precisa de ter uma amiga pra ela fazer alguma coisa, pra ajudar ela em algum momento. Aí tinha. Aí botaram uma atriz preta porque, né? Porque tem que ter. Eu senti que foi isso. Não, e, por exemplo, por que o Miguel não foi interpretado por um ator preto? A Vivian. Sim. Eles não estavam no núcleo principal ali da família. Principalmente a Vivian, porque o Miguel, ele ainda se envolve, né? Na teoria, é ele quem oferece pra ela a droga, né? Uhum. Então, de repente, ainda podia rolar um pouco uma impressão ruim. Mas mesmo assim, a Vivian super podia ter sido. Podia. A que tem um pouco mais de tela, mais de história, é a Marta. Mas mesmo assim é... A Marta Bacurau? Sim. É, a Bacurau. Inclusive, ela em Bacurau tá muito boa. Bárbara Collen, né? Inclusive, eu não lembro quem ela é em Bacurau. Então, ela é médica que traz os remédios da cidade grande, leva pra Bacurau. A única médica que eu lembro é a Sônia Braga. A Marta não teve... Até teve uma história, mas ela tava sendo escada do Davi. Sim. Uma coisa que eu acho que eles acertaram entre aspas, que eles não chegaram a desenvolver isso, mas quem pegou, sabe? Foi no momento que a Amanda, ela tá visivelmente transtornada, ela tá com uma arma na mão, ameaçando lá o dono do bar, e ela é detida. Na prisão, ela é solta com a maior facilidade do mundo. Sim, sabe? Sim. E assim, se fosse uma pessoa preta ali, isso foi um ponto que eu achei legal. Eles não jogaram na sua cara, mas se você pegasse o que eles estavam querendo dizer, sabe? Se fosse uma pessoa preta ali, ela teria dado sorte se ela tivesse chegado com vida na delegacia, sabe? Uhum. Porque assim, não é assim que as pessoas encaram quando uma pessoa preta está numa situação que a Amanda se encontrava. Mas, obviamente, ela tinha dinheiro, os pais dela tinham influência e tudo mais. Ela era uma menina branca, então já teve essa facilidade de, né, mesmo estando com uma arma, foi pega em flagrante, com uma arma na mão, e foi solta. E ainda falou, não, ela precisa de um médico, não de uma delegacia. Então, assim, não é o mesmo tratamento que todas as pessoas nessa situação recebem, sabe? Foi sutil, mas foi quem pegou conseguiu entender esse recado que eles estavam dando. Essa parte eu achei legal. Então vamos falar de uma outra coisinha antes da gente ir pros nossos quadros do final. Ali no último episódio, quando a Júlia tá dizendo que ela queria transar com o Miguel, né, que é o ex da irmã, e aí mostra uma cena em que eles estão tendo alguma coisa. Aquilo ali foi sonho? Foi só da imaginação dela? Ou realmente aconteceu? O que vocês acham? Pois é, eu fiquei nessa dúvida também. Eu fiquei nessa dúvida. Inclusive, eu acho que essa dúvida foi proposital, né? Sim. Mas eu acho que não aconteceu. Aquela altura do campeonato, eu acho que não aconteceu. Se fosse no início, não no início, né? Mas mais no meio da série, eu até diria que, putz, acho que aconteceu e o Miguel tava querendo dar o migué. Entendeu? Mas eu acho que ela só imaginou. E você, Steph? Sei lá, eu não sei se o Miguel mentiria, assim, pra ela. Porque do jeito que a Amanda fica, parece que aconteceu de verdade. Uhum. Então, não sei nem dizer assim, eu acho que foi tal. Porque eu realmente não sei. Estou sabonetando aqui, gente, desculpa. Eu acho que foi imaginação. Eu também, eu espero. Também espero. Eu acho que eu mais espero do que acho, pra ser sincero. Mas de qualquer forma foi uma coisa proposital, né? Diferente da cena em que... E olha só, se essa outra coisa que eu vou falar agora foi proposital, foi muito mal feita. Então eu espero que tenha sido só um erro de continuidade. Na cena que eles estão lá, na despedida da Amanda, antes dela ir pro Acre, que ela já tá com a menininha lá no colo, né? Que ela acabou adotando uma criança que foi deixada na porta da casa dela. A Amandinha! A Amandinha, ela foi tirar foto com a menina no colo. Quando a câmera mostra por trás, a menina se desapareceu. Simplesmente sumiu. Cadê essa garota? Eu espero que tenha sido erro de continuidade, porque também se espero. não foi, não faz o menor sentido a menina ter sumido. Eu fiquei forçando, não, isso foi uma metáfora pra dizer que a Amanda largou o irmão dela também, que era uma criança, mas assim, eu tô forçando pra tentar ajudar vocês, pessoal da série. Porque assim, se foi isso, foi muito mal feito. Eu acho que foi só um erro mesmo, eu espero. Bom, e agora a gente já tá na reta final do nosso podcast. E vamos
Desculpe. A gente já tá na reta final e vamos, então, falar de algumas curiosidades. A primeira delas é que o marido da Letícia Colin... Me chama Lamed. Obrigada, Stefano. Stefano é o nosso consultor para nomes de atores, porque a gente não lembra, nunca. Eu, pelo menos, não lembro. Bom, e o marido interpreta o psiquiatra, assim, quando a Amanda vai pra reabilitação pela segunda vez, ela parece sempre conversando com um cara e tal. Eu demorei um pouco pra entender que ele era o psiquiatra dela. Também demorei. E aí, tanto que o Gustavo mesmo comentou, bem que eu senti que rolava um clima, um negócio, assim, e sim. Tipo assim, eles tinham muita química, né? E justamente por isso, por serem química, Pesado. Uma outra curiosidade que a gente achou foi que o Fábio Assunção indicou profissionais da saúde mental, principalmente, né, que ele teve contato durante a vida dele, né, que ele precisou e tal. Ele indicou essas pessoas para trabalharem na série como consultores, porque é comum ter, né, em séries que tem algum assunto específico, terem pessoas ajudando. Às vezes em como tratar um assunto específico, como abordar no roteiro um termo, outra coisa. Então ele indicou esses profissionais para serem consultores. Foi legal que ele teve esse contato direto, né? Não só isso, mas ele também levou a Letícia Colin em reunião de NA, Narcóticos Anônimos, para ela ver por ela mesma, né? Ela sentir como é que era, ela ter o contato direto para construção do personagem dela. Então achei bem legal essa ligação que ele tem com a série mesmo, com essa intenção de ajudar, né? Ele não tá lá só como um ator que tá cumprindo o trabalho dele, ele realmente se identificou com a série. Achei legal isso. Aquilo que a gente tinha falado sobre ele usar os recursos que ele tem nas mãos pra ajudar outras pessoas, né? E isso. Uma coisa que eu achei interessante foi uma fala da diretora numa entrevista, em que logo eles reuniram, né, a galera que ia trabalhar na série, eles convidaram algumas pessoas que eram usuários de alguma droga em recuperação. E aí eles tiveram uma ideia assim, em vez de todo mundo sentar assim em cadeirinha e tudo mais pra conversar, tanto ela quanto o Fábio Assunção chegaram e falaram: vamos fazer uma roda? Ai, vamos. Eu achei muito legal ela falando isso, porque faz todo sentido, né? A roda essa... Isso é falado até na série, né? Que essa roda, né, de partilha rola uma troca mesmo, sabe? Bem circular. Né? De um apoiar o outro, sabe? É como se a sua fala continuasse circulando, voltasse pra você, e você se ouve, você se compreende, se perdoa. Profundo. E também não é a primeira vez que as drogas são tema de série, novela, assim. Teve o Clone, 2001, com a personagem Mel, e ela era dependente da maconha. Que na época, 2001, né, as pessoas chamavam ela de Melconha. Era o meme da época. Se eu não me engano, a paródia do Cacete Planeta dessa novela chamava ela de Melconha. Sim, sempre, né? Sempre o Cacete. E eu acho que foi por isso que ela ficou com esse apelidinho fofo. Novamente, Cacete Planeta era um programa da Globo, tá? De humor. Pra quem... pras novinhas. Pras novinhas perdidas. Sim. E a grande Verdades Secretas, vencedora do Emmy até, teve a Larissa como dependente do crack. Que muita gente, de fato, entre aspas, reconheceu a Grazi Massafera como atriz, né? Porque até então as pessoas falavam, não faz muitos personagens assim impactantes. Até que veio a Larissa. Eu vi gente falando que essa personagem da Letícia Colin, assim, ela foi tão bem interpretada quanto a Larissa em Verdades Secretas. Assim, as duas são muito boas, né? Foram interpretações muito boas. A Letícia Colin tava maravilhosa. Perfeita. Gente, perfeita. A melhor coisa daquela série inteira, assim. Perfeita, maravilhosa. Gente, na hora que ela chega transtornadíssima, ela come aquela fruta, eu acho que era uma ameixa ou é uma maçã, e aí depois ela pega a banana, ela come com a casca e tudo, e ela grita com a irmã dela, assim, dá aquele berro. Gente, aquilo lá, eu fiquei assustada de verdade, eu fiquei com medo até. A ideia do roteiro, inclusive, veio de uma cena real, quando os autores da série tiveram a visão de um jovem com olhos esbugalhados andando perdido na rua depois de uma balada. E aí, a partir dessa cena, eles, né, começaram a pesquisar, e a partir disso eles desenvolveram a série. E pra fechar nosso podcast, nosso quadro, O Que Me Tira do Sério.
que é um quadro onde a gente fala um pouquinho sobre partes da trama que a gente ficou extremamente revoltado. E eu vou começar com o episódio 4, que me estressou do início ao fim. Não aguentava mais. Minha última anotação foi: me estressei, parabéns. Porque assim, todos os personagens, tirando a Amanda, todos os personagens me estressaram com as decisões idiotas deles. A mãe, que tirou a filha da clínica, a irmã fazendo merda dela lá. Todos eles me estressaram de alguma forma. Eu não vou me estender aqui pra não dar muito spoiler específico assim do episódio, porque também não quero contar a história toda, a gente já falou demais aqui, mas o episódio 4 me tirou do sério. Então quem for assistir se prepara, porque vai tirar do sério também. Próximo. Eita, curto e grosso. Desculpa o estresse. Pois é. Calma, você quer uma maracujina, amigo? Ai, me estressei muito. Me estressei muito com esse episódio. Pois é, não aguentava mais. Eu tava mandando todo mundo tomar no antes, agora eu tô falando pra você ter calma, né? É uma pena. Enfim, é hipocrisia. Mas o que me tirou do sério foi a Júlia, por causa de tudo aquilo que eu já falei. Ah, mas a Júlia também compartilhou a Júlia, desse. Ora ela é crente do rabo quente, ora ela tá chamando a irmã que tá drogada de egoísta. Ai, não deu pra mim, vontade de dar na cara dela. E aquela ambulância que aparece toda hora. Cara, tanto eu não no primeiro, a ambulância. Tanto no primeiro quanto no segundo episódio, você acha que não, e de repente tá lá a ambulância. E vocês ouviram, assim, ao longo do episódio, cara, vocês ouviram alguns barulhinhos de ambulância, assim, pra censurar os palavrões, porque esse aqui é um canal de família, mas é por isso, porque assim, eu esqueci. Mas é porque a ambulância, eu queria que a ambulância fizesse parte desse momento, porque ela me marcou negativamente, mas ela me marcou. Cara, eu não entendi direito essa ambulância, ela tá reclamando dessa ambulância desde o primeiro episódio. A única pessoa que não me irritou na série, acho que a única coisa que não me irritou foi a Amandinha. Porque a Amandinha era fofa, era um neném muito bonito. Porque ela apareceu em 2 segundos de tela também, não deu tempo, né? Porque daqui a pouco ela ia estar, sei lá, jogando as coisas no chão, pegando o Playmobil dela, tacando na parede. E tu, Step? O que me irritou, que me tirou do sério, né? Foi a Vivian e o Davi. Gente, Vivian e Júlia, por mim, botava as duas num ringue, uma socando a cara da outra, porque olha... Gente, a Vivian me irritava toda hora que ela queria... Não sei por que ela queria tanto o Miguel, sabe? Porra, tem um monte de homem aí. Você é rica. Você é rica, você tem dinheiro, você é bonita, você é gostosa. Por que você quer esse homem? Esse homem chato que não te valoriza. Meu anjo, valorize-se. Sim. Para de ser doida. Como é que é? Você não pode desejar aquilo que não pode ter. Para de ser doida. Mas eu gostei do Miguel se ferrando no final. Isso me... Tipo, a Amanda, ela tranquila, benzona... E ele lá chorando, não sei o que. Menino. Deixou ela pra trás. Tomou. E o Davi me irritou porque a filha estava passando um problema muito sério. Deixa minha filha lá com a mãe dela, eu vou trair com a Bacurau. Porra. Pois é. Vou viajar. Não tem como defender o Davi nesse sentido. Não. Eu tava aqui pensando, a gente já falou o que nos tirou do sério. E o que nos acalmou? E o que vocês gostaram, assim? A parte que vocês podem falar, caramba, nossa, aquilo lá me fez chorar, adorei. O crédito final. Que horror! Não, mentira. Eu até gostei da série, sim. Também. Eu reclamei, mas eu gosto. A gente só reclama daquilo com quem a gente se importa, não é mesmo? Sim. Eu gostei da série. E quando eu vi na tela quente, primeiro episódio, eu quase que chorei, assim, da Amanda fugindo percebendo que ela tá indo ser internada à força. Na hora que a ambulância aparecia, Não, que ela percebe, ela corre pelas ruas de São Paulo, aí ela até ameaça se jogar se eles não forem embora. Até quase chorei. Foi muito marcante. E você, Gustavo? Assim, não necessariamente uma coisa que me deixou tranquilo e calmo com o coração quentinho, não. Mas eu amei as atuações. Eu achei que eles foram muito bem. Aquela cena da Amanda com o Miguel ali no final do episódio, foi uma cena grande, que ele tá tentando tomar o negócio na mão dela, impedindo ela de usar. Aquela cena ali, a Letícia Colin tava maravilhosa, do início ao fim, perfeita. Foi muito boa. Nunca critiquei, maravilhosa, adoro. Todo mundo, Fábio Assunção também... o Daniel de Oliveira, todo mundo tava muito bem. Foi a parte que eu mais gostei. Pra mim, o contrário do que me tirou do sério, né, que me deixou muito com o coração quentinho e que eu gostei, enfim, foi justamente a cena
que a mãe intervém. Logo acho que no segundo episódio, se eu não me engano, quando ela consegue convencer a Amanda de que ela tem que ir pra reabilitação, e ela com a Amanda no colo e acariciando aquilo. Nossa, eu fiquei toda arrepiada, assim, achei lindo aquilo. E eu não posso deixar de citar também o final, o episódio final, vendo que a Amanda tá bem, se recuperou e tá falando isso abertamente, tranquila. Ah, sim, claro. Uhum. Então, saldo positivo. Super positivo. A gente fez algumas críticas, assim, claro, porque é reclamar da engajamento, não é mesmo? Uhum. Mas no fim das contas, exato, não ia ter roteiro. Ficar falando só bem, pra quê? Mas no fim das contas a gente ama a série, eu super recomendo. Também recomendo. Pra todo mundo. Eu espero que quem tá ouvindo isso tenha visto, porque senão a gente vai talvez estragar um pouco a experiência. Mas se você é desses que não se importa com spoiler, ou vai rever pra ver se a gente tem razão, pra ver se a gente viajou muito, enfim, recomendo. Sim, eu pretendo reassistir, inclusive, em algum momento. Então foi isso, galera. Esse foi nosso episódio sobre Onde Está Meu Coração. Espero que vocês tenham gostado. Já tem mais. Siga a gente nas redes sociais. Siga nosso Instagram também do podcast. E é isso, até o próximo episódio. Mandem beijo, galera. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo, galera. Beijo, gente. Até mais. Fiquem ligados no nosso Instagram e nas plataformas digitais também, pra vocês escutarem. E beijo. Até mais.